E vamos para mais um trecho das palestras promovidas pela equipe de transplante cardíaco da Santa Casa de Curitiba. Hoje vamos ver a nutricionista Nayane falando um pouco dos cuidados com a alimentação para nós transplantados. Sem mais delongas, então, bora pro vídeo? O pessoal que está no pré-transplante aí já me conhece, alguns já transplantados, mas o pessoal mais antigo eu não conheço muito, tá? Também estou à disposição de vocês para o que precisar, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre a alimentação, tá? Isso serve para todo mundo, não só para os pacientes que estão na fila de transplante, os transplantados em si. A alimentação saudável é uma coisa que a gente deveria adotar como hábito para a nossa vida, tá? Por que a gente precisa ter uma alimentação saudável? Porque preserva a nossa saúde, isso é muito importante. E principalmente para quem está, no processo de transplante, essa alimentação saudável é fundamental para que todo o tratamento e o segmento sejam corretos. Por que a nossa alimentação deve ser saudável? Tá? Porque isso evita que a gente tenha doenças cardiovasculares. O que é isso? Que a gente tenha infartos, os pacientes mesmo transplantados podem ter doenças vasculares, então a gente tem que evitar AVC e outras doenças assim, então evitar gorduras e todos esses alimentos. Gordura no fígado, que a gente costuma ouvir bastante, então a gente cuidar da nossa alimentação evita isso. A manter o peso correto, principalmente para quem é transplantado, a gente manter o peso ideal. E principalmente para a gente não ter diabetes, que é uma doença crônica, que não tem cura, e que a gente precisa ter todo um controle para que ela não apareça. O que são os alimentos? Quais são os alimentos que a gente mais encontra no mercado? É muito mais fácil a gente encontrar um alimento processado ou ultraprocessado do que um alimento in natura, É muito mais fácil a gente comer um alimento que já vem prontinho ali no mercado do que aqueles que a gente faz em casa. Mas é esses que são os perigosos, Então, assim, a gente sempre deve dar preferência para os alimentos naturais, ou seja, aqueles que estão prontos na natureza, a gente colhe e a gente cozinha e faz eles em casa, Então esses são os alimentos saudáveis que a gente deve dar preferência para a nossa alimentação. Então, frutas, verduras, legumes, batata, mandioca, arroz, feijão, carnes, ovos, leite, café, os ovos, o leite que tem bastante proteína, entre outros. Então, são esses alimentos que a gente deve dar preferência, Lembrando que nos primeiros meses, no início, os pacientes transplantados, eles precisam cuidar muito dos alimentos crus, Lavar muito bem os alimentos, as verduras, porque tudo que tiver contaminação, a gente vai estar com a imunidade bem baixinha e pode desenvolver alguma doença. Então, sempre dá preferência por alimentos cozidos, bem lavados, bem processados. Então, principalmente quando tiver que comer fora de casa, preferir alimentos cozidos, Então, aqui tem um exemplo do que são os alimentos que a gente deve dar preferência. Então, sempre os alimentos frescos. Nesse exemplo, um abacaxi. Então, o abacaxi a gente colhe ele, descasca, come. Esse é um alimento natural, esse é um alimento saudável. Os alimentos processados são aqueles que tiveram que passar por algum processo na indústria para ser ofertado para a gente. Geralmente são aqueles que são colocados conservantes, ou adicionados sal, ou alguma coisa para que mantenha ele mais tempo ali à disposição para ser comprado, porque ele dure mais, tem um prazo de validade maior. E o alimento ultraprocessado é aquele que sofreu muitos processos para ele estar ali. Então, geralmente a gente vê no miojo, que tem muita gente que gosta de comer, no suquinho, no suco de saquinho. Esses alimentos são os mais processados, E esses que a gente não deve comer. Então a gente deve evitar o máximo possível. Por quê? Porque eles são ricos em gorduras, açúcares e principalmente o sódio, tem muito sal, Então um exemplo é biscoito, salgadinho, bálsamo, barra de chocolate, macarrão, instantâneo, refrigerante, embutido, pizzas, todos os congelados, salsicha. Sim, são alimentos bons, atraem o nosso paladar, mas não são os melhores. Não pode comer nunca, não, mas deve evitar, Deve evitar o máximo possível. Então aqui um exemplo, hambúrguer, bolacha, E lá, exemplos saudáveis, salada, frango, frutas. Então a gente também tem que sempre evitar, principalmente óleos e gorduras, Tudo que tiver óleo, batata frita, todos esses alimentos eles são ricos em óleos, a gente deve evitar. Dá preferência pelo quê? Carnes magras, como frango, peixe,
e também evitar de comer muita carne vermelha. Então, onde está a maioria do sódio nos alimentos, tá? Então, os embutidos, os congelados, macarrão instantâneo, biscoitos, salgadinho, enlatados, os molhos, esses a gente deve evitar o máximo possível, porque eles têm muita adição de sódio, tá? Então a gente tem que sempre diminuir o sal e dar preferência pelo tempero natural, colocar outros temperos que melhorem o gosto da comida para a gente tentar evitar o máximo de sal possível. E principalmente também dar atenção para o consumo de carboidrato e açúcar. Uma coisa que a gente escuta bastante é que os pacientes acham que o diabetes a gente só deve evitar o açúcar que a gente bota no café, o chocolate que a gente come, a bala que de vez em quando a gente consome, mas não, a maioria dos nossos alimentos processados tem açúcar, tá? Então massa, arroz, todos esses alimentos nos fornecem muito açúcar, tá? Então esses também a gente deve evitar. Dá preferência pelos integrais, né? Eles descontrolam o diabetes, dão um ganho de peso e aumentam nossos triglicerídeos, tá? Então sempre evitar. Aqui um exemplo, tudo isso aqui tem açúcar e muitas vezes a gente esquece, tá? Então o bolo, a batata principalmente aumenta muito a nossa glicemia, tá? A gente mede no sangue, então tudo isso a gente deve evitar. Assim como eu já tinha falado antes, então quando a gente tiver que comer fora de casa, né, o paciente que está passando pelo processo de transplante, que já passou dessa fase, que ainda está no início, a gente sempre tem que sair de casa e dar preferência pelos alimentos cozidos, tá? Para a gente evitar a contaminação. E evitar principalmente comida fast food que a gente fala, né? Aquela comida que está pronta rapidinho, né? Que é o McDonald's, essas comidas que estão ali disponíveis e muitas vezes são mais em conta do que comer alguma outra comida saudável, tá? Mas uma coisa que a gente tem o costume de pensar é que é muito mais fácil comprar um pacotinho de bolo pronto, fazer a mistura, colocar no forno, ou fazer até o miojo, preparar o miojo em casa. A gente sempre acha que isso é muito mais fácil, muito mais prático e muito mais barato, mas não é. Se a gente consumir os alimentos adequados, optar por uma alimentação saudável, começar a produzir o alimento em casa, cozinhar em casa, isso a gente acaba tendo uma economia bem grande. Então comer saudável não é caro, tá? Se a gente escolher os alimentos certos, né, e tudo isso a gente consegue comer muito bem em casa, tá bom? Consegue comer muito saudável. É só a gente se planejar. Tem um momento, planejar, hoje eu vou fazer toda a comida da semana, vou deixar em marmitas, vou congelar, a gente consegue ter uma alimentação bem saudável. Sempre tentar incluir atividade física, que depois a gente vai falar um pouquinho disso. E o mais importante também, não consumir bebida alcoólica e cigarro, isso é proibido, tá? A gente não pode. Transplantados tem que evitar isso tudo, tá? E sempre que possível, né, precisar tentar consultar uma nutricionista. Eu sei que a gente não tem disponível tanto assim, na internação a gente consegue, mas depois é ambulatorial. Mas sempre que a gente precisar abordar o assunto com a gente também dá um auxílio para vocês, tá bom? E é isso. Obrigado. Cuidar da alimentação é cuidar da saúde, então mesmo que você não seja transplantado, fica de olho aí no que você come. Para fechar, seja um doador de órgãos, avise sua família. Bora doar?